Boa noite, irmãos em Cristo. Sejam todos bem-vindos. Quem já estiver por aí, dê um sinal de ok para a gente ir se harmonizando. Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Os nossos irmãos que estão no momento. Vamos aguardar um pouquinho para a gente iniciar o nosso evangelho de hoje, né? Que a gente possa interagir um pouco sobre hoje o capítulo 4. Ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo, né? Nosso tema de hoje. Se estiver me ouvindo bem, se estiver tudo ok, por favor, dá um para o seu amigo poder me posicionar. Controlando o tempo. Boa noite novamente aos que estão chegando, né? Abençoe a todos nós nessa noite, que a luz divina possa nos iluminar e nos induzir a entendermos aquilo que a mensagem nos traz. Hoje nós vamos iniciar agora o nosso Evangelho, né? No capítulo 4 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sejam todos bem-vindos, nossos irmãos da Casa de Francisco e os nossos irmãos convidados que se fazem presente, né? E o tema de hoje será: ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo, né? E o Evangelho começa no item 4, ressurreição e reencarnação, né? A gente vai procurar conversar um pouquinho porque a necessidade, né, da reencarnação, né? Para algumas pessoas que não conhecem um pouco mais a profundeza da reencarnação, entendem como se fosse um castigo, né? E a gente sabe que não é um castigo, é um processo evolutivo que nós, todos humanos, teremos que passar, né? Sucessivamente até que atinja o nosso processo superior e não haja mais essa necessidade, né? Então eu vou começar agora com o nosso Evangelho, que é no item 4, né? A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, eles não acreditavam nela. A ideia dos judeus sobre esse assunto e sobre muitos outros não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que viveu podia reviver sem entender de que modo isso podia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais apropriadamente de reencarnação. De fato, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo, que está morto, e o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, porque os elementos desse corpo estão desintegrados da natureza. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com o corpo desintegrado. A palavra ressurreição pode assim ser aplicada a Lázaro, não a Elias, nem aos outros apóstolos. Ora, havia um homem, senador dos judeus, com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu:
Em verdade vos digo, ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou a Jesus: como podemos nascer um homem que já está velho? Como pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nascer da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e escutais sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Essa é a passagem do Evangelho de hoje, meus irmãos. Por que a necessidade da reencarnação? A reencarnação é uma punição somente para espíritos culpados e que essa reencarnação? Lógico que não. A reencarnação é um processo evolutivo de todos nós, tanto encarnado como desencarnado. Dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que ele possa realizar, com a ajuda dos elementos materiais, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. E ainda é necessário por eles mesmos, pois a atividade que então se vem obrigado a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência, né? Então a encarnação nos ajuda através de todos os fatores, o autoconhecimento, a reforma íntima, né? Nos ajuda a fortalecer o conhecimento, né? E por isso que ele concede a todos os mesmos pontos de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e as mesmas deliberações e as mesmas ações. Nós sabemos que o Pai jamais vai dar privilégios a quem quer que seja, a qualquer tipo de espírito, porque isso não seria justiça, seria injustiça. E o Pai é justo, né? Então, não há é uma tarefa que Deus lhe impõe no princípio da existência, como primeira prova, e que farão uso de seu livre-arbítrio, né? Deus, cujas leis são todas soberanas, sabia, nada fez de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se pusessem de novo em contato, tendo assim a ocasião de repartir as suas faltas recíprocas e tendo em conta as suas. Quis ainda fundar uma base espiritual, os laços de família, apoiado numa lei natural de princípio de solidariedade, fraternidade e igualdade. Este é o princípio da reencarnação. É o reencontro das famílias, daqueles irmãos que estiveram esses seus desalentos nas encarnações passadas, né? Eu sei que ninguém gosta de sofrer. Muita gente acredita que a reencarnação é uma forma de sofrimento, porque a gente traz para dentro da gente vários tipos de sofrimentos e acredita que não deva passar por eles, né? Mas nós nos esquecemos que a cadernetinha do Pai está funcionando todos os dias, todos os instantes, anotando todos os nossos passos, todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões, né? E, consequentemente, quando o homem se recusa a crescer, ele também retarda o seu processo espiritual e emocional, entendeu? O sofrimento sempre aparece quando estamos num processo de contração de nossas possibilidades de crescimento, porque, segundo os ensinamentos de Jesus, o homem veio à terra para multiplicar os seus talentos que Deus o deu. Mas, infelizmente, como estamos num planeta de prova e expiação, neste mundo nós conseguimos desviar de nossos caminhos. E o sofrimento nos faz trazer esses de volta, nos faz refletir. A dor é um processo de crescimento pessoal e individual, certo? Então, para que a lei da abundância se cubra de bênção, é preciso favorecer os outros com a aplicação de recursos que já dispomos.
espirituais funcionam na base da reciprocidade. O que você recebe, primeiro você tem que dar. Então você só, é como diz a nossa oração de Francisco de Assis, né? É dando que se recebe, né? E nós estamos exatamente no mundo de provas e expiações para seguir a doutrina que Jesus nos ensinou. Nós viemos aqui para servir ao próximo. E a lei da reencarnação nos traz essa alta reflexão. Será que nós estamos caminhando realmente dentro das leis que Deus nos proporcionou? Deus criou suas leis para serem cumpridas e todos nós vamos inevitavelmente avançar até atingirmos as condições de espíritos perfeitos. Leve o tempo que for para que isso aconteça. Nós precisamos estar fortalecidos nessa condição de espírito errantes, né? Ao contrário, o problema é um aviso que a vida me dá no sentido de que eu não estou realizando o melhor do meu alcance, tampouco desafiando minha capacidade de crescer mais. Este sinal deve ser a capacidade de formação positiva para que eu faça as minhas meditações e as minhas correções no decorrer desta encarnação. Algumas pessoas às vezes me colocam que consertam as suas vidas depois que passaram por um processo de doença grave, aonde elas tiveram a sua revitalização através da sua fé. E com essa fé conseguiram revitalizar a sua vida, retornar o seu caminho espiritual perante o Pai, né? O sofrimento por si só não muda ninguém. O que muda é o aprendizado que cada um é capaz de fazer diante da dor que está sendo absorvida pelas suas escolhas, pelo uso do seu livre-arbítrio, né? Chico Xavier nos ensina que diante do obstáculo de cada vida, cada um pode escolher ser abismo ou ser ponte. Se apenas dramatizo a dor, eu tenho um sofrimento intencional, mas se interpreto a dor como um aviso de que eu não estou dando o meu melhor de mim para a vida, transformo a dor em uma ponte para o meu progresso. O autoconhecimento, meu irmão, que a reencarnação nos proporciona, nos transforma em pessoas saudáveis. Não é sofrimento, não é castigo, não é dor. É amor. E em cima desse tema, que é um tema bastante extenso, eu diria a nós que nós temos que parar e repensar quanto tempo nós teremos dentro dessa encarnação. Quanto estamos dessa encarnação nesse momento para transformar a nossa dor em amor. Porque o amor é amor em toda e qualquer situação. E caminhando para isso, meus amigos, eu direi um pensamento do nosso grande mestre Albert Einstein, aonde ele nos diz: se um dia tiveres que escolher entre o mundo e o amor, pense bem, porque se escolheres o mundo, perderá o amor. Mas se escolheres o amor, com esse amor conquistará o mundo. E é isso que a encarnação vem nos proporcionar, meus irmãos. O autoconhecimento, o amor, para que possamos conquistar o mundo interior que existe dentro de nós. E que possamos cada dia mais nos transformarmos em seres mais amados. Amar o próximo como a nós mesmos. Doar-se como Deus nos doou. Servir para sermos servidos. Não neste mundo, servir para receber nesse mundo. Vamos trabalhar pelo mundo maior, um mundo mais fraterno. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Amanhã nós teremos o nosso irmão Edilson Edislan Mota, será o nosso palestrante amanhã, fará o nosso evangelho. Que Deus abençoe a todos vocês.